tarde. Estamos aqui mais uma semana para estarmos juntos, tá certo? Hoje é segunda-feira. Vamos começar fazendo nossa oração. Vamos juntar as mãozinhas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos cantar uma musiquinha diferente hoje, a musiquinha do gato, vamos? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chica virou, do berro que o gato deu. Miau! Vamos todo mundo fazer bem alto o miau agora, assim, miau! Agora a gente vai fazer nossa chamada, tá certo? Olha o que tia trouxe, nossa caixinha surpresa. Aqui dentro tá o nome de vocês, tá certo? Tia vai puxar de um por um, a gente vai falar um presente bem forte, tá certo? Pra te escutar. Vamos lá? Renan. Laura. Giovana. Ana. Pedro. Enzo. Jennifer. Wesley. Heloísa. Lourdes. E Guilherme. Agora que tia já fez a chamada, vamos olhar aqui, ó. O nome de todo mundo tá aqui no quadro, tá certo? A gente vai observar a primeira letrinha do seu nome, tá certo? Seu nome for Renan, qual a primeira letrinha do nome de Renan? Letra R. Ana, qual a primeira letrinha do nome de Ana? A. E agora a gente vai pegar o livrinho de linguagem. Preste atenção que tia Maria vai explicar a tarefinha, tá certo? Vamos lá, meus amores. Com a ajuda da mamãe, pega o livro de linguagem. A mamãe vai abrir na página 33, tá certo? Aí tia Maria vai explicar agora. Com a ajuda de um adulto, pinte a primeira letra de seu nome. Aí a mamãe vai ajudar vocês a procurar aqui a primeira letrinha, tá certo? Do nome de vocês, tá certo? Bem bonito. Agora a gente vai para nossa aula de matemática, tá certo? Olha só o que tia... O que será que tia Maria tá segurando? Uma caixa, não é? Ó, uma caixa quadrada. É isso que a gente vai ver hoje, o quadrado. Ó, olha a forma do quadrado, tá certo? São 4 lados iguais, tá certo? Então, a caixa é quadrada. Ó, olha essas pecinhas aqui, que vocês adoram brincar com elas. Olha o formato delas. São 4 lados iguais também, não são? Então, isso aqui é um quadrado. São vários quadrados aqui, tá certo? Tem também essa tampa da caixa aqui, ó. Vê bem certinho, tá certo? 4 lados iguais, do mesmo tamanho. Isso forma um quadrado, tá certo? Ó, olha o que tia fez aqui no chão, vê? Usando cabo de vassoura. Isso aqui é um quadrado, tá certo? A gente agora vai brincar com ele. Como a gente vai brincar com ele, tia? Vê só. A gente vai pedir a ajuda da mamãe, vai usar o que tiver em casa que dê pra fazer quadrado. Pode usar corda, né, cordão que tem em casa, os cabos de vassoura feito que tia usou aqui, pra gente fazer essa brincadeira, tá certo? Quando a tia disser dentro do quadrado, a gente vai ter que pular pra dentro do quadrado, tá certo? Fora, pula pra fora, dentro do quadrado, abaixa, dentro do quadrado, tá certo? Vamos lá, todo mundo junto. Eu e tia Maria a gente vai fazer junto, tá certo? Vamos, dentro do quadrado, fora, dentro, abaixa. Agora levanta, pula pra fora. Pronto.
Ó, qual foi a forma que a gente viu agora? Foi um quadrado, tá certo? 4 lados iguais, bem certinho. Agora a gente vai pegar o livro de matemática, tá certo? Na página 23. Continue pontilhando o formato dos dois quadrados, ó. Tem dois quadradinhos aqui. A gente vai cobrir bem certinho, tá certo? Porque os quadrados têm lados iguais, tá certo? A gente vai cobrir bem certinho em cima dos pontinhos, tá bom? Aqui, para completar os quadradinhos, tá certo? Ainda nessa página 23 tem uma musiquinha aqui. Vamos cantar? Eu sou um quadrado certinho demais, tenho 4 lados, todos iguais, tá certo? Vamos cantar muito, bem bonito, tá certo essa musiquinha? Agora, observe os palhacinhos e pinte apenas os quadrados. Quais são os quadrados? Os que Tia acabou de falar. Os que tem 4 lados iguais, não é? Olha aqui os quadradinhos. A gente vai pintar apenas esses quadradinhos aqui, tá certo? Tá, essa atividade tá na página 24, tá certo? Agora, nossa tarefinha de casa, tá certo? A gente vai trabalhar a coordenação motora de vocês. Primeiro, a gente vai pegar o dedinho, fazer assim com o dedinho, e vai passar aqui, ó, no caminho que a abelhinha tá fazendo, tá certo? Depois a gente vai pegar o giz de cera e vai cobrir os pontinhos, tá certo? Bem certinho. Aí agora na página 11 do livro de reforço, a gente vai ouvir esse trava-língua aqui que Tia vai falar, tá certo? Presta bem atenção. Gato escondido com rabo de fora tá mais escondido que rabo escondido com gato de fora. Agora a gente vai descobrir onde é que o gato está escondido. Aqui, ó. O gatinho desse trava-língua que Tia falou aqui agora, onde é que ele está escondido? A gente vai circular a cabecinha dele, viu? Assim que a gente achar. Presta bem atenção e observa bem direitinho. A nossa aula acabou, tá certo? Mas amanhã tem mais, tá certo? É pra vir pra cá assistir de novo, tá bom? Tchau. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.